Abra a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5, 1. Hoje nós vamos falar um pouco. Está lá foi postado que o tema é Ele Vive. E nós vamos falar um pouco sobre a esperança. Depois, no final, nós vamos entender o tema. A esperança. Romanos 5, 1. Romanos é depois de Atos. Tá? Um livro depois de Atos. Todos acharam? Amém? Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouco de esperança. Nesses dias em que nós vivemos dias de desesperança, as pessoas correm de um lado para o outro, parece que estão desesperadas, sem esperança. Todos nós vivemos momentos na vida de intensa esperança. Todos nós temos algum momento na vida que nós temos uma intensa esperança. Mas ao mesmo tempo, vivemos momentos de intensa desesperança. Quando a desesperança, ela bate a nossa porta de tal forma, e a Bíblia está recheada de relatos de homens de Deus, que em algum momento estavam cheios de esperança, mas foi acometido de desesperança, abatidos pela desesperança. Momentos batem a nossa porta, são momentos de dificuldade, momentos em que nós não vemos uma solução para nada. Parece que as expectativas, elas são frustradas de todas as formas, e a nossa vida é assim, as expectativas são frustradas. Quantos desses dias tinham esperança do Brasil trazer a taça, e a esperança foi frustrada? Quantos tinham esperança na política, e a esperança foi frustrada? E às vezes nós temos diante de um médico, e essa esperança também é frustrada. Nós vamos para uma entrevista de emprego e saímos de lá desesperançados. Ou às vezes você está no seu trabalho, está bem empregado e sai desesperançado. Aqueles que estão aposentados estão sem esperança já, porque parece que cada ano que passa vai ganhando menos. Se viver até os 80, é capaz de não ganhar mais nada, ficar devendo. Então a desesperança vai tomando conta, e nós não conseguimos ver esperança em algumas situações. E o mundo está assim, o mundo está vivendo esse momento de desesperança, porque nós não entendemos, nós cristãos, muitas vezes vivemos um momento de desesperança, porque nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus, em determinada circunstância, em determinada situação. Parece que as coisas vão acontecendo na nossa vida, não tem conexão, não faz sentido. Há momentos na vida que nada faz sentido, que por mais que você olhe, não tem sentido, não tem conexão.
Parece que as coisas caminham aleatoriamente de uma forma que você olha para um lado, você vê uma situação, do outro outra situação, e você não vê esperança no meio de tudo isso. Vira um enorme balaio, e dentro desse balaio você só vê problemas. Mas nós perguntamos e muitas vezes não temos respostas, e somos levados a achar muitas vezes que nem há esperança para o futuro, e o futuro é uma coisa que não vai ter. De repente você está aqui nessa noite dizendo: olha, não há esperança para o meu futuro. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele é aquele que está escrevendo a sua história. Deus é aquele que pegou o quadro branco da sua vida. Quando você veio a Cristo, você deu a oportunidade para Ele pegar o quadro da sua vida e desenhar uma nova história, e pintar uma nova história. É como o tapeceiro, que quando você vê o tapeceiro trabalhando com tiar, você olha do lado. Se você chegar na sua casa agora, após o culto, não agora, não vai sair correndo agora, né? Mas se você chegar após o culto e virar o tapete da sua casa, e você não vai ver nada bonito. Parece uma coisa feia, né? Os tapetes que você olha de trás é feio demais. Mas quando você vira do lado certo, você vê um belo desenho, você vê uma imagem, você vê traços bem definidos. E a nossa vida é assim. Muitas vezes o tapeceiro, que é Deus, Ele está tecendo no tiar das nossas vidas. Ele está tecendo as nossas vidas de maneira, momento a momento. Ele está passando um fio aqui, outro fio ali, e você olha para tudo aquilo, você não consegue ver o que vai sair dali, porque a sua vida está assim. Deus está tecendo a sua vida no tiar. E quando Ele tece a sua vida, você vai olhar do avesso, você não vai ver nada, você não vê conexão. Mas quando você olha para o Senhor do lado certo, quando você olha lá no final, você vai ver que Ele desenhou o que Ele quis desenhar na sua vida, e você vai ver que é um belo desenho, e você vai ver que é uma imagem belíssima, e a sua vida, ela estará refletindo a glória de Deus. Mas é difícil, porque neste momento talvez você não vê solução para nada, e nós passamos momentos assim, momentos que nós não temos esperança. Precisamos entender sim, que Deus tem um momento certo para cada cor da nossa vida. Até um louvor aí que é o pintor do mundo, né? Uma música agora que fizeram, que Deus é o pintor do mundo, e Ele tem um momento certo. Ele pinta de acordo com o que Ele quer, e Ele tem um momento certo para colocar a cor na sua vida. Talvez a sua vida está cinzenta, talvez a vida de alguém aqui parece cinza, você não vê cor nenhuma, você não vê alegria, parece que não há cor na sua vida. Mas o pintor desse mundo, ele está pronto para adicionar a cor na sua vida de acordo com a sua vontade. O pincel não pode dizer ao pintor que cor tem que colocar. Quem decide a cor é o pintor. Quem decide os traços é o pintor. Quem decide a forma do tapete é aquele que está fazendo o tapete, não o tapete. Por isso que quando a palavra de Deus diz que lá na casa do oleiro o vaso foi quebrado, mas Deus estava fazendo um novo vaso naquele momento. Ele estava dizendo: olha, meu servo, eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser eu faço. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite, que não perca a esperança. Acreditar faz toda a diferença, porque a esperança nos leva a manter a confiança diante do imprevisível. Todos nós temos esses momentos imprevisíveis, mas o Senhor é aquele que no momento certo,
Ele vai pintar a nossa vida, no momento certo Ele vai mudar a nossa vida, mas nós não podemos perder a esperança, porque o Deus da esperança um dia morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos esperança. Precisamos deixar a esperança brotar, em primeiro lugar, nos nossos corações. Precisamos entender que as tribulações, os problemas que você está vivendo, é um salto para a esperança. Porque em Romanos, que nós lemos, versículo 3 e 4 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Está difícil? Paciência. E a paciência produz a esperança. E a experiência produz a esperança. O Senhor, Ele não perdeu o controle da tua vida. Muitas vezes com as nossas ações, com os nossos atos, nós começamos a achar de alguma forma que Deus Ele perdeu o controle, que Deus não tem mais o controle, que nada acontece mais segundo a sua vontade. Tá certo que algumas coisas, elas são provocadas por nós, mas Deus Ele não perde o controle. Mesmo que eu venha provocar determinadas situações, Deus tem o controle. Depois, queridos, mantenha a esperança. Para manter a esperança, você precisa focar as suas expectativas naquilo que pode dar esperança. E em Lamentações 3:21 ele diz assim, Salomão diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para que a esperança seja mantida, nós precisamos fugir de sentimentos e pessoas amarguradas. Nós precisamos romper com pessoas que nos fazem mal. Orar por elas sim, mas romper com pessoas amarguradas, que para tudo dá errado. Às vezes é alguém da nossa própria família, você vai pedir um conselho, tudo dá errado. Quando nós olhamos para o livro de Jó, no capítulo 17, 15, ele pergunta, onde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Porque nesse contexto, os amigos de Jó, eles estavam dizendo o seguinte, Jó estava pensando em morrer, porque ele achava que a morte seria a solução para aquela dor. E os amigos de Jó, eles só viam o aqui e o agora. Eles traziam para Jó a sensação de que, olha, morre mesmo, é melhor você morrer, porque você perdeu tudo já. Mas querido, você pode ter perdido tudo, só que o Deus da esperança não deu a última palavra ainda. Ainda assim, como Jó, talvez alguém na sua família está está na UTI, está numa situação difícil, mas o Deus da esperança, Ele não deu a última palavra ainda. Ainda que seja no último instante, Ele pode ressuscitar, no último instante Ele pode levantar, Ele pode curar. Mas existem pessoas que são tão negativas, são tão ruins, que são carentes da glória de Deus. E às vezes pessoas até dentro da própria igreja, pessoas amarguradas, com sentimento tão doente, que se você for pedir conselhos, você vai sair pior do que você entrou daquela situação. Então mantenha a esperança, foque as suas expectativas naquilo que pode dar esperança. Às vezes você está vendo que alguma coisa não está certo, não está dando certo, você está insistindo, e às vezes o próprio Deus está dizendo, meu filho, não vai por aí, não foque a sua esperança nisso. Em determinado momento, eu não me lembro agora se foi o profeta Ezequiel ou Oséias que disse isso. Deus manda uma profecia para o rei, dizendo o seguinte: olha, não confiem no Egito,
porque o reino do norte já tinha sido devastado, e o reino do sul agora, com Acaz, estava passando por um momento difícil, e ele estava confiando, estava gerando a sua expectativa num grupo que fizeram contra a Síria, contra Nabucodonosor. E Deus levanta e ia pensando no apoio do Egito, porque o Egito também estava nessa coalizão internacional. E Deus manda o profeta dizer: olha, não confie no Egito. O próprio Nabucodonosor manda alguém dizer: olha, você acha que aquela cana quebrada do Egito vai poder ajudar vocês? E o próprio Deus manda dizer: não confia. Vocês estão confiando do lado errado, vocês estão indo do lado errado. Eu estou dizendo para ir para a direita, mas vocês continuam indo para a esquerda, porque vocês estão confiando em vocês mesmos. Moral da história: o Egito foi destruído, o Egito foi arrasado, a Síria foi arrasada, e a Assíria de Nabucodonosor levou os judeus cativos. Por que isso? Porque a esperança estava focada no lado errado. Antes de focar a esperança no Deus da esperança, estavam focando a esperança naquilo que não podia dar esperança. Quantas vezes nós somos assim? Nós focamos, esse ano é ano eleitoral. Quantas pessoas vão focar a sua vida no candidato A ou no candidato B? Quantas pessoas vão focar a sua vida no fulano A ou no fulano B, porque vai prometer um asfalto no seu bairro, porque vai prometer um viaduto não sei aonde, porque vai prometer mais hospital, mais não sei o que, mais não sei o que, e aí o ano que vem você vai ficar decepcionado porque eles não vão fazer, porque eles não querem fazer. Já ficou provado isso, eles não querem. E nós achamos que fulano de tal, nós temos que votar, escolher o melhor candidato, dentro do possível, né? Se tiver algum melhor, mas dentro do possível, escolha o melhor que você acha. Mas, querido, tenha certeza de que eles não vão fazer muita coisa por você, não, porque a nossa esperança é o Senhor. Ah, se não for o Senhor, se não for o Senhor, nós estamos confiando no Egito muitas vezes. Alguns podem até fazer um hospital aqui, uma rua ali, um negocinho ali, outro negocinho ali, mas enquanto nós estávamos assistindo o Jogo do Brasil, eles estavam aprovando leis contra o povo, lei que beneficia eles mesmos. Então não estou interessado. Eu estou usando isso para ilustrar, para dizer o seguinte: muitas vezes nós confiamos, nos decepcionamos. Quantos estão decepcionados com político A, B, C e D? Quantos estão decepcionados com o patrão, com a esposa, com o esposo, com o filho? Sabe por que isso? Porque nós focamos no lado errado, porque nós achamos muitas vezes que aquela pessoa é a solução, e aquela pessoa não é a solução, e nós nos decepcionamos, e muitas vezes não queremos nem vir para a igreja mais. Muitas vezes nos decepcionamos com o irmão e achamos que não vale mais a pena nem estar cultuando a Deus, sendo que Deus não tem nada com isso, com a sua decepção, porque você focou errado, não foi Deus. Deus muitas vezes nos avisou: não foque aqui, não vai por aqui, você vai quebrar a cara, mas nós insistimos. Em Efésios 2:12 diz: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que é o terceiro item: a esperança nos leva a vencer os obstáculos da vida. Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque
como lemos, estávamos sem Deus, estávamos sem esperança, e agora o Deus da esperança está conosco. Mas muitas vezes nós não vemos, nós estamos tão focados numa ideia pré-concebida, que nós não vemos Deus da esperança do nosso lado. Quer um exemplo disso? No livro de Lucas 24, a partir do versículo 13, nem precisa abrir, é a história do caminho de Emaús. A Bíblia fala que os discípulos estavam andando no caminho de Emaús, conversando sobre Jesus. Eles estavam decepcionados, e aí Jesus se apresenta para eles, vai conversando com eles, pergunta: o que é? Do que vocês estão falando? Eles olham para Jesus: mas você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Você não sabe que o Cristo foi morto, e Ele ia ressuscitar, mas até agora nada, não aconteceu nada, eu não consigo ver nada. O Deus da esperança estava do lado, mas a ideia focada deles, lá em Jerusalém, lá nos acontecimentos, não permitiam que eles vissem a esperança do lado dele. Muitas vezes nós focamos a nossa vida em determinadas situações, e nós não vemos Deus trabalhando na nossa vida. Deus está do lado, o milagre está acontecendo. É aquela história, eu não sei, que eu acho que foi o pastor que contou, mas eu já tinha ouvido, que passa um barquinho, passa o outro, e o cara está lá na água se afogando, e chega no céu e fala: mas o Senhor não me livrou, o Senhor não fez. Deus está falando: mas meu filho, eu passei o barquinho, veio um outro barco, veio o iate, veio, se você não subiu. Eu me lembro, talvez alguém aqui já me ouviu falar sobre isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu descia ali na estação de São Caetano, e eu ia até do outro lado da Avenida do Estado, porque minha avó morava lá, e na esquina tinha um pipoqueiro, e esse pipoqueiro, ele tinha um carocinho no rosto, um caroço pequeno, e eu fui crescendo, e o caroço dele foi crescendo também, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com aquele homem. Todos os meses eu passava lá, e o caroço dele eu via que estava crescendo, e os anos passaram, e uma vez fomos fazer uma visita, um grupo de visita que a gente tinha, e fomos lá na minha avó, e o pessoal aceitou Jesus, foi uma benção, e voltamos lá, eu e mais um irmão, depois de uns dias. E naquele dia, o irmão disse: vamos parar para falar com aquele homem. Já o carocinho, era um caroço desse tamanho assim, que minava a água, minava. Era terrível, você olhava para ele, era terrível, irmão. Aquele negócio era demais. E aí começamos a conversar com ele, e descobrimos que ele era crente. E descobrimos o seguinte, que o barquinho dele passou e ele não subiu. Ele falou para nós: já passou até médico aqui que quis me operar, mas eu rejeitei, porque Deus falou que vai me curar. Querido, o barquinho está passando, e nós estamos focando a esperança no que Deus falou, mas nós não estamos querendo ver. Nós estamos que nem no caminho de Emaús, Ele está do lado, e nós estamos falando para Ele: mas tu não sabe, você não sabe, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu. Depois que Jesus foi embora, um olhou para o outro, ardia o nosso coração, né? Acho que era ele mesmo, era ele, você não viu ele. Queridos, a esperança, quarto item, a esperança nos leva a um futuro melhor. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Devemos enfrentar os nossos problemas com esperança. Por quê? Porque o Deus da esperança prometeu que Ele tem os planos projetados para nós, para que nós tenhamos um futuro de paz e prosperidade e não de mal. Se Ele disse que está projetando um futuro de paz e prosperidade, por que que eu tenho que temer tanto o futuro? Por que eu tenho que deixar a desesperança tomar conta da minha vida? Queridos, eu não sei o futuro,
Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E muitas vezes isso dói mesmo. A gente para e fala: Senhor, 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 amanhã, o que será amanhã? Não tem como não nos preocuparmos com amanhã. Falar é fácil, não se preocupe, se preocupa com hoje. Não, eu me preocupo com amanhã. Mas tem hora que eu caio nessa palavra e eu vejo que Deus tem projetado o futuro de paz. Se não for aqui, vai ser lá no céu. Mas a carreira um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia o sofrimento vai acabar. Um dia as lutas vão acabar. Um dia a desesperança vai acabar. Mas você precisa continuar. Eu e você precisamos continuar firmes. Firmes na esperança. Ezequiel 37:11, Deus disse que haveria esperança até para o vale de ossos secos. E a esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus. Salmos 9:18 diz que haveria esperança até para o pobre e necessitado, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. João 5,15 diz isso. Não se deixe abalar a sua confiança. Não deixe nada abalar a sua confiança em Deus e na sua palavra. Salmos 62:5 diz: ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Pensa num camarada complicado que era Davi. Pensa num camarada difícil que era Davi. Quantas vezes aquele homem pisou na bola com Deus? Quantas vezes aquele homem sofreu desesperança? Quantas vezes aquele homem teve dificuldades? Mas ele disse: ó minha alma, espera, porque dele vem a minha esperança. Concluindo, a nossa esperança está refletida na cruz de Cristo. Tem que estar refletida na cruz de Cristo. Essa cruz é uma marca divisória. A tumba vazia de Jesus é onde encontramos esperança para o nosso futuro, porque nós olhamos para a tumba vazia e nós não vemos mais ela vazia, nós vemos ela cheia da glória de um Deus que ressuscitou. Para que eu e você não morresse sem esperança, não, como muitos morrem sem esperança, sem Cristo, sem razão de viver, como muitos passam a vida inteira sem esperança. Nossa esperança não é somente para o futuro. A vida eterna começa quando nós confiamos em Deus. A vida eterna começa quando nós confiamos em Cristo. Não importa o tipo da provação, da dor que venhamos enfrentar nessa vida. Aí você diz para mim, você pode dizer: irmão, mas você não sabe o meu problema. Eu falo: você também não sabe o meu. Você também não sabe o que nós passamos. Quantas vezes, quantas lágrimas. Tem gente que diz assim, um irmão disse assim esses dias para mim, falando de evangelho, ele é novo convertido. Aí ele me disse assim: você tem alguns anos de evangelho? Eu falei: não, eu só me converti em 85. Mais de 30 anos, 32 anos de conversão. É gostoso falar assim, né? Eu tenho 32 anos de conversão. Mas pouca gente sabe quantas lágrimas foram derramadas para chegar até aqui. Quantas enfermidades, quantas dores, quantas lutas. Mas não permita, querido, que nenhuma aflição, crise ou sofrimento abale a sua confiança em Deus. Salmo 62 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é Ele a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Nos tempos de preocupações ou ameaças, entregue a Ele os seus cuidados, deixa Ele cuidar de você. Sabe, muitas vezes nós não deixamos Deus cuidar de nós. Nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e nós não queremos seguir o que Deus está falando. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E muitas vezes nós nos decepcionamos também conosco mesmo, porque nós vimos que nós não conseguimos.
Não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Uma vez eu fui no hospital visitar uma pessoa, uma moça lá da igreja, e tinha uma senhora no quarto também com ela, na outra cama, no outro leito, e Deus começou a me incomodar para falar com ela, só que eu não achava ali uma oportunidade. Quando eu tive uma oportunidade, eu fui lá falar com ela, deixei o pessoal lá conversando com a moça e fui falar com ela. Queridos, aquela mulher, ela tinha tudo para sair num caixão, e eu falei para ela, e ela sabia. Eu falei: olha, se o Senhor não curar, vai para a glória. Você aceita Jesus, muda a sua vida. Sabe, porque ela tinha tanto problema, que eu não sei nem contar quantas doenças ela tinha. Era tanta coisa, que a nossa visão, a minha visão era o seguinte: ela vai morrer. Depois de alguns dias, um outro pastor foi lá visitar, e conversando com ele, ele falou: não, aquela senhora saiu do hospital, estava na igreja. Sabe por quê? Porque é isso que eu quero dizer para você, nós não temos controle do que acontece, mas o controle continua em Deus. Se fosse por mim, pelo médico e por mim, com certeza ia comprar um caixão lá para ela, e por ela mesmo, porque nem ela mais acreditava, com tanta doença que tinha, e já tinha ido em várias religiões, e nada resolveu o problema dela, e saiu do hospital. Esse é o seu Deus. Por isso, espera no Senhor, para que Ele haja em seu favor. Nós temos que esperar, porque Deus não perdeu o controle. Ao Senhor pertence toda a glória, toda a majestade. E, queridos, nesses momentos, nós somos impulsionados a não ver o futuro. E tem um casal, William Bill Gaitner e Glória, eles estavam passando por um momento desse, um momento difícil, um momento de angústia, um momento em que eles não viam solução. Era um momento que os Estados Unidos estava passando por uma dificuldade financeira. Era um momento que as drogas estavam tomando conta dos jovens. Era um momento que eles estavam passando uma sequidão tremenda. Era um momento onde esse pastor, que era escritor e era músico, ele estava sendo criticado, estava sendo caluniado. E a esposa dele estava esperando um terceiro filho. E isso começou a causar dor e aflição nesse casal, porque não havia, eles diziam: como vou ter esperança para o futuro? O país está ruim, nós estamos ruins, o tempo da seca chegou, seca física, espiritual, emocional, parecia que nada dava certo. O casal estava passando um momento muito difícil, muito difícil. Vamos ficar em pé e nós vamos adorar ao Senhor, porque nesse momento muito difícil, eles puderam compor uma canção, no momento mais difícil, e foi nesse sentido que eles começaram a pensar, e o Senhor foi dando, porque Cristo vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque o Senhor é o dono do nosso futuro. Aleluia, Ele vive. Está difícil hoje, mas Ele vive, eu creio no amanhã. Aleluia.